tópicos especiais em ciência e tecnologia de alimentos, né, onde nessa disciplina, de forma especial, né, nós vamos estar vendo uma parte, né, dentro da área de alimentos que é pouco explorada, que é o desenvolvimento de novos produtos. Né? E especificamente dentro da parte de desenvolvimento de produtos, nós vamos estudar, né, produtos formulados em pó, né? Ou seja, são aqueles produtos desidratados, né, presentes no mercado, né, que são de fácil preparo, rápido, enfim. Então a gente vai abordar exatamente como é que a gente faz um produto formulado em pó e numa segunda parte da disciplina abordar, né, como que a gente faz os cálculos de informação nutricional. Então essa disciplina ela surgiu, né, de uma experiência, né, de várias experiências na verdade que eu já tive em indústrias, né, produzindo, formulando, né, sendo responsável técnico. Então eu resolvi, né, passar para os meus estudantes todos aqueles conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos. Né? A parte de desenvolvimento de produtos é uma parte bem interessante dentro da indústria de alimentos. Ela funciona mais ou menos como o cérebro, né? Então é ela que vai desenvolver, né, e entregar ao mercado produtos, né, que venham atender às necessidades dos consumidores, muitas vezes recebidos, né, de sugestão pelo saque, né, acompanhando as tendências de mercado, as mudanças, né, no quadro da população, em relação à quantidade de pessoas, em relação à mudança na rotina das pessoas, da vida prática, né, que tem se tido ultimamente, do menos tempo que se tem, né, para as horas das refeições. Então, tudo isso nos levou, né, a elaborar e a pensar numa disciplina que atendesse, né, esse ramo dentro da área de alimentos. E, particularmente, essa é uma área bem interessante, né, desenvolver produtos, né, é algo que é um diferencial para o profissional de agroindústria, né, e fazer cálculo de informação nutricional, né, eu considero também, né, super importante, né, para quem é da área, né, existem empresas que são apenas, né, responsáveis por fazer cálculo de informação nutricional, né, e elas acabam cobrando um preço por isso e isso pode, né, você pode pensar nisso, né, ao final dessa disciplina, né, você tendo um bom desempenho de fazer, né, criar a sua própria, né, empresa, sua consultoria, né, de fazer cálculo de informação nutricional e desenvolver produtos formulados em pó. Né? O que é que nós temos como resultado? Né? Nós temos algumas patentes já publicadas, né, na verdade enviadas, né, depositadas no INPI, né, em nome da universidade, em nome dos estudantes que participaram. Né? Nós temos também patentes que estão em andamento, né? Demos uma parada devido à questão da pandemia, mas nós vamos voltar, né, ao laboratório, né, para fazer os testes, certo? Então, basicamente, a gente funciona da seguinte forma, né? Nós elaboramos as ideias e aí nós vamos testar, vamos ao laboratório. E essa ideia ficando pronta, certo? A gente tem que avaliar a viabilidade dela, certo? Não só financeira, mas fazer análise sensorial dela para ver a aceitação no mercado e o mais importante de tudo, que é avaliar a vida útil, né, para a gente poder estar saindo com um novo produto. Então, todos os produtos, né, que têm saído como resultado, né, dessa disciplina de patentes, elas têm, né, um período de carência, porque é exatamente o período de teste de vida útil. Então, é por isso que assim, existem já algumas e tem algumas ainda em teste, entendeu? Mas vamos lá, né? Então, essa primeira parte a gente vai falar sobre a introdução ao desenvolvimento de novos produtos. O que é que a gente precisa saber, né, para antes de desenvolver um novo produto, que conhecimentos a gente precisa, né, ter para desenvolver novos produtos. Então, veja, como é que surge, né, essa necessidade de desenvolver novos produtos. Então, vamos aqui ao próximo slide. Então, olha só, a disciplina, né, tópicos especiais em ciência e tecnologia de alimentos,
né? Especificamente, a gente vai trabalhar com desenvolvimento de novos produtos alimentícios formulados em pó e cálculo de informações nutricionais, né? Então, vocês vão sair, né? Eu espero que todos, né, saiam da disciplina e concluam esse curso sabendo desenvolver um novo produto alimentício formulado em pó e fazer cálculo de informação nutricional. Esse é o meu objetivo, é levar vocês a entenderem um pouco sobre isso, certo? Então, na ementa disciplina, a gente tem, né, como base a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos alimentícios formulados em pó, em desenvolvimento de cálculos de informações nutricionais para os novos produtos formulados em pó. Gente, quando eu estou falando de produtos alimentícios formulados em pó, né, eu estou falando de, por exemplo, suco em pó, refresco em pó. Eu estou falando de uma mistura pronta para preparo de bolo, para preparo de canjiquinha, para preparo de pudim, né, uma mistura pronta para preparo de um mingau, de um curau, né, de um risoto. Enfim, estou falando desses produtos, entendeu? E esses produtos, se vocês perceberem, ele tem a cada dia ganhado mais e mais espaço no mercado, né? Então, como objetivo da disciplina, né, a gente tem desenvolver o conhecimento através de bases teóricas para o desenvolvimento de novos produtos alimentícios formulados em pó e desenvolver cálculos de informações nutricionais para novos produtos alimentícios, tá? Então, vamos caminhar aqui, né, para vocês verem. Então, veja só, esse artigo, né, é publicado por Flávia Gouveia, né, ele tem como reportagem de capa, né, Indústria de Alimentos, no caminho da inovação e de novos produtos, né? Então, com um faturamento anual superior a 184 bilhões, né, e destaque para os segmentos de carne e derivados, a indústria brasileira de alimentos se diversifica e aposta em novas tecnologias. Então, gente, é uma área que sempre vai existir, né? É a área de novos produtos, certo? Porque isso garante a permanência da empresa no mercado, né? Então, assim, a empresa que não recicla, que não diversifica ou que não muda a sua produção, né? Ela não tem espaço no mercado, ela acaba perdendo o espaço que ela tem no mercado, né? Então, os produtos, de tempos em tempos, né, eles acompanham uma mudança, né? Eles acompanham uma tendência, é feito um estudo, né? Estudo de mercado, estudo de consumo, né? Estudo com a demanda dos consumidores e são gerados novos produtos, né? Então, ainda sobre esse artigo, nós temos mais é, algumas observações, né? Como, por exemplo, a indústria de alimentos brasileira, responsável por 15% do faturamento do setor industrial, por empregar mais de 1 bilhão de pessoas, tem conseguido seguir as tendências internacionais na área de produção, mas ainda precisa desenvolver trajetórias mais consistentes na área de inovação. Ou seja, nós precisamos de profissionais de P&D, que são os profissionais de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, porque nós precisamos acompanhar as tendências mundiais, né? Então, para isso, a gente precisa de pessoas que conheçam, de pessoas que tenham, né, conhecimento prático, né, que estejam em laboratórios desenvolvendo os nossos produtos. É para isso, né, que nós estamos, né, propondo essa disciplina, exatamente para atender, né, essa parte do mercado que é tão carente, né? Então, veja, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né, que é P&D, com o objetivo de criar novos produtos de maior valor adicionado, podem garantir o sucesso de empresas que se mobilizam para acompanhar a onda do consumo de alimentos saudáveis e de preparo rápido. Algumas empresas, porém, sequer possui ainda um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Então, veja, hoje em dia o que é que a gente tem? A gente tem um grupo de pessoas que são celíacas, né? Tem alergia ao glúten, né? Irritação, pessoas que têm, desenvolveu, né, intolerância à lactose, tem pessoas que têm alergia à lactose, né? Então isso já demanda o quê? De produtos que tenham baixo teor de lactose para os que são intolerantes e produtos isentos de lactose para aqueles que são alérgicos, né? Outra parte do mercado exige, né, produtos para uma população que o que tem alergia ao glúten,
né? E o glúten à base de pão, biscoito, bolo, de várias coisas que a gente tem no mercado, certo? Então, isso constitui um dos nossos objetivos, né? Desenvolver bases alimentícias que não sejam, né? Que não tenham como base o glúten, mas que a gente consiga a mesma estrutura do produto alimentício, o mesmo resultado final que um produto com glúten tem, certo? E com o desafio de acrescentar sabor, acrescentar cor, né, de atender à necessidade do consumidor, certo? Então, os desafios nessa área são grandes, né? Há um tempo já começamos a trabalhar com produtos diet e light, né? Nós já tivemos já um produto, né, uma patente depositada de uma aluna, né, do curso de agroindústria que trabalhou exatamente com o desenvolvimento de uma formulação em pó, né, diet, né, para pessoas que não podiam, né, ingerir açúcar, certo? Para pessoas diabéticas, né, o que ficou muito bom, certo? Então, uma outra questão, né, as principais inovações ligadas ao mercado de alimentos estão nas áreas de insumos, biotecnologia, bens de capital e embalagens. O mercado de alimentos, né, funcionais tem crescido a taxas anuais de aproximadamente 10% e se revela um campo fértil de pesquisa e oportunidades comerciais, né? Então veja, os produtos funcionais, né? Então a gente precisa dar uma atenção especial a eles, porque eles, né, manterão, né, no futuro as indústrias de alimentos no mercado. E os profissionais que estiverem preparados para trabalhar com produtos como chia, farelo de sementes, né, aproveitamento de resíduo agroindustrial, né, para fazer uma farinha, né, ou dar bases para produtos alimentícios que seja de algum produto que seja funcional, né, algum farelo, alguma semente, enfim, que tenha alegações funcionais. Então isso, né, vai gerar emprego no futuro, porque as indústrias cada vez mais vão procurar, né, profissionais que tenham a capacidade e que entendam sobre o desenvolvimento de produtos, né? Então eu incentivo os alunos a estarem estudando, né? Não tem outros professores também que trabalham com isso, né? Dentro do campus 3 da Universidade Federal da Paraíba, que já aproveitam, né, resíduos alimentícios na formulação de novos produtos, né? Então, é uma área assim bastante interessante, carente, né, que precisa de novos profissionais e que no futuro, com certeza, vai determinar a permanência, né, da empresa, né, dentro do mercado, né? Então, vamos lá. Então, quando eu estou falando, né, que eu quero falar aqui como introdução, né, é o seguinte, certo? Que o desenvolvimento de novos produtos, né, que a gente abrevia como a sigla DNP, tem adquirido crescente importância nas empresas, devido à acirrada concorrência e às demandas dos consumidores no mercado, que tem forçado a elevação dos padrões de excelência nos níveis de qualidade, preço, prazo de desenvolvimento compatíveis às melhores práticas que são internacionalizadas. Então veja, gente, o que é que a gente quer falar aqui nessa parte introdutória, né? Que esse desenvolvimento de produtos ele é hiper importante para a permanência da empresa no mercado, né? E quando a gente está falando, né, de desenvolvimentos de produtos, por exemplo, veja o exemplo que eu coloquei aqui, né? Às vezes a gente trabalha no desenvolvimento de um produto para tirar algum constituinte do alimento, como por exemplo, né, esse cereal integral que foi produzido sem glúten, né? Então ele já existia na forma normal, mas o que o setor de P&D, pesquisa e desenvolvimento, teve que criar um novo produto que não tivesse glúten, certo? Né? Aqui um outro exemplo, por exemplo, esse bolo aqui de chocolate, essa massa pronta, né? Mistura pronta para preparo de bolo de chocolate da Fleischmann, né? Que chama Chocomousse, né? Então, outras empresas precisaram, né, desenvolver também uma versão diet para esse produto, ou seja, tirar o açúcar dele. Então é isso que pesquisa e desenvolvimento de produtos faz, né? Ou, por exemplo, às vezes a gente precisa baratear. É uma indústria que quer montar uma nova linha de produtos,
certo? Só que no público, né, com a linha, não a linha A de produtos, mas a linha B ou C, né, que tem um preço mais barato, então a gente vai e desenvolve toda uma linha baseada em cima, né, do que já existe. Então aqui é o famoso copiar, certo? Só que as fórmulas industriais, elas são segredos industriais, então a gente precisa dos profissionais de pesquisa e desenvolvimento para dar, né, para dar realidade, né, por exemplo, a uma transformação dessa. Pegar exatamente o tablito da Kibon, né, esse produto, esse sorvete tablito da Kibon, e fazer, né, um produto tablito da Kibon tão bom, né, o quanto. Só que, claro, né, isso aqui é patenteado, tem um nome, a gente tem que atribuir outro nome, certo? Mas existem empresas também, né, para isso. Então, às vezes a gente precisa, né, desenvolver realmente um produto do zero, né? Às vezes a gente precisa copiar um produto, às vezes a gente precisa tirar um constituinte, então, ou seja, são inúmeros os objetivos, mas todos eles passam, né, pelo desenvolvimento desses novos produtos, né? Então, veja, porém, o desenvolvimento de produtos é um processo complexo e de natureza multidisciplinar, que exige uma estreita relação entre a administração da empresa, a equipe de pesquisa e desenvolvimento e os setores de marketing e produção, compras, controle de qualidade e vendas, consumidores, fornecedores para se obter o sucesso desejado, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui, né, quando eu abordei, né, eu estou abordando esse tópico, certo? Então, gente, a parte de desenvolvimento de produtos, ela é multidisciplinar, certo? O que é que quer dizer, né, quando você tem algo multidisciplinar, né, envolvido no processo? Quer dizer que vai exigir de você conhecimentos na área de química, conhecimentos na área de matemática, conhecimentos na área de biologia, conhecimentos dos diversos setores de produção que estão envolvidos no processo, né? Por quê? Porque o processo criativo, né, ele tem essas nuances, né, de ter a participação das inúmeras disciplinas, né, que formam o profissional, né? Então ela deve fazer parte do processo criativo, né? E eu desenvolvi muito uma coisa que eu chamo de laboratório, né? E o que é o laboratório, né? Laboratório é quando eu vou a uma prateleira do supermercado ou quando eu estou na internet, né, procurando novidades, né? Então, procurando novos produtos, procurando tendências de mercado, né, fazendo o estudo de algum artigo, né, que seja relacionado, né, a novos produtos ou tendências que virão no futuro, certo? E tentando empregar e concretizar e colocar isso na prática, né? Não ficar só no campo do estudo. Então, isso eu chamo de laboratório. Por exemplo, quando eu vou ao supermercado e vejo que agora tem um novo biscoito, por exemplo, creme cracker, né, que é produzido com farinha integral e tem toda uma característica, né, diferente. Então aí eu já vou pensar, nossa, o que é que foi colocado nesse biscoito? O que é que esse biscoito tem de diferente? Né? Eu percebi esses dias que eu comprei indo ao supermercado, né, fazendo laboratório, e aí eu me interessei por um biscoito de provar o que é que ele tinha de diferente, né? E eu vi que o tempo de assamento dele tinha mudado, né? E isso deixou o produto mais seco, mais crocante, né? Enfim, né? E você percebe que o tempo de assamento ele determina as características do produto final, certo? Não pode queimar, certo? Mas também não pode, né, ficar branco. Então é tipo assim, é um ponto a mais, né, dentro do que se deveria existir. E esse um ponto a mais no processo de fabricação, ele determinou toda uma característica diferente para o biscoito, né? E eu achei isso interessante. Isso são ideias que eu levo, né, para o futuro. Isso porque quando a gente está desenvolvendo produtos, gente, o tempo de cozimento, nós já desenvolvemos uma mistura pronta para preparo de cookies, e nessa mistura pronta nós tínhamos que determinar, né, o rótulo do produto e o tempo de cozimento, porque quando a gente desenvolve o produto, a gente desenvolve o produto específico para aquele modo de preparo.
certo? Então, é específico. Você está desenvolvendo um produto que se prepara com X quantidade de água, certo? Que, por exemplo, que precisa de uma agitação, né, por 5 minutos em liquidificador, ou seja, são coisas muito específicas, né? Então, você deve seguir sempre um modo de preparo, como diz nas embalagens dos produtos que você compra, certo? Senão o produto vai ficar diferente daquele que se propõe. Então, é isso também que a gente estuda, né, nessa disciplina. Então, cada produto, se você fizer com modo de preparo diferente, então ele vai ter um resultado final diferente, né? Então, essa pesquisa e desenvolvimento de produto, ele tem essa característica multidisciplinar. Vocês têm que fazer laboratório, vocês têm que pesquisar, né? E a parte de setor que desenvolve novos produtos, ela deve estar ligada sim com a parte administrativa da empresa, porque não adianta você desenvolver um produto e não pensar na questão de preço, de valor, quanto isso vai ser oneroso, né, para a empresa. Então você tem que pensar no setor de produção, né, as adaptações que você irá precisar fazer na linha de produção. Você tem que pensar no setor de marketing, né, que vai sofrer para lançar esse produto ou que dificuldades ele pode encontrar para lançar esse produto e de que forma esse produto pode ser lançado, né? Compras de insumos e matéria-prima, se está próximo ou não da região, isso pode deixar o produto oneroso, né? O controle de qualidade, quais serão as etapas, né, do controle de qualidade envolvidas no desenvolvimento desse produto, né? Se tem alguma temperatura que é crucial, né, para que o resultado final dê certo, enfim, né, fornecedores, então tudo isso, né, está envolvido na questão de desenvolvimento de novos produtos. Então, gente, desenvolver novos produtos é como se estivesse colocando em jogo tudo aquilo que você aprendeu durante todo o curso, né? A oportunidade que você tem de colocar em prática conhecimentos da química, né, conhecimentos da biologia que você aprendeu, né, de marketing, enfim, de todas as disciplinas, né, você juntar no desenvolvimento de um produto. Ali você está, né, desenvolvendo a habilidade e competência, né, para inúmeras situações em que você precisa desenvolver, né, um produto, certo? Então, vamos seguir aqui. Então, veja, uma coisa que a gente vai ver nessa disciplina é quando a gente tem da ideia à produção. Então, os passos que a gente precisa para desenvolver um alimento inovador. E existem várias dicas, né? Sites que trazem essas dicas, livros, enfim, artigos, né? Mas como parte introdutória, né, eu quero apresentar um artigo para vocês que eu vou deixar lá no material suplementar, né, dessa aula, né, que é a gestão do processo de desenvolvimento de novos produtos. Então, o caso de uma empresa, né, que é a Braskem. Esse é um artigo, né, que foi publicado em 2007, né, pela revista de administração em São Paulo, né? Então, Garcês, né, e colaboradores 2007, né, elaboraram esse artigo, né? E a gente vai estudar ele aqui um pouquinho, ou os pontos dele, porque esse artigo traz coisas importantes, né, que a gente precisa conhecer. Então, veja o resumo dele, né? Atualmente, a competitividade está fortemente associada à rápida introdução de bens e serviços de alto valor agregado ao mercado e o desenvolvimento de novos produtos, né, agregado ao mercado e o desenvolvimento de novos produtos emerge como uma atividade essencial nas organizações como elemento de sustentação no longo prazo, né? Então, aquilo que eu já falei para vocês. Então, as empresas que se dedicam, que têm pesquisa em desenvolvimento, então elas têm, né, toda a característica, então elas apontam para uma sustentação no mercado a longo prazo. Então, não existe empresa que quer ficar no mercado e não investe em desenvolvimento de produtos. Você não pode ter uma empresa 30 anos desenvolvendo um único produto, certo? Ou seja, ou não fazer uma mudança nesse único produto, certo? Então, precisa mudar. Visando contribuir para essa temática, provendo, né, provendo evidências, né? Então, o desenvolvimento de novos produtos tem feito diferença na competitividade das empresas,
né, de seus produtos no longo prazo. Segundo Clerc e Fujimoto, em 91, né, o sucesso desse processo parece estar relacionado com o padrão de consistência global do sistema de desenvolvimento, incluindo estrutura organizacional, habilidades técnicas, processo de resolução de problemas, cultura e estratégia. Gente, então vejam aqui o que é que envolve, né, o desenvolvimento de novos produtos, né? Capacidade de resolver problemas, né? Obediência às questões culturais, né? Elaboração de estratégias, conhecimento técnico, certo? A estrutura organizacional da empresa é importante, certo? E o desenvolvimento de produto ele está baseado, né, no padrão de consistência global do sistema de desenvolvimento, ou seja, o mundo ainda está em desenvolvimento, né? O mundo ainda está em adaptação. Então a gente vai migrar, gente, todos esses produtos que a gente tem, né, que são produzidos em larga escala pelas indústrias, com grande quantidade de açúcar, com elevada quantidade de calorias, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que o quê? Elaborar produtos funcionais, né? Então isso que a gente vai precisar fazer.